Que o amor daquele que habita em nós esteja com você e com seus familiares. Mais uma semana nós estamos reunidos e a minha oração é que o Senhor esteja ministrando seu poder, sua graça, as suas misericórdias, a sua unção sobre você e aqueles que estarão sempre com você. Irmãos, nós queremos trazer, aliás, eu trago algumas notícias acerca da nossa reunião sobre o nosso retorno. Me reuni com a liderança de serviço da igreja na última terça-feira e pensamos nas crianças, nos mais idosos, pensamos em alguns de nós que são população de risco ou que fazem parte da população de risco e decidimos que seria melhor nós esperarmos mais um pouco. Marcamos o nosso retorno inicialmente para o dia 19 de julho. Então, preferimos aguardar mais um pouco para percebermos como ficará, né? E estaremos sempre por aqui, no que você precisar, né? Estaremos sempre orando juntos, né? E em breve estaremos de volta. A minha oração é que todos nós estejamos abençoados pelo Espírito de Deus. Bom, quero parabenizar duas pessoas, né, que estão simbolicamente conosco sempre, né? Eu quero parabenizar Edna Paiva, né? Edna, estamos com saudade de você. Edna aniversaria hoje e a minha oração é que o Senhor abençoe tremendamente Edna, a sua família, que o Senhor sempre esteja ministrando a sua paz, o seu amor, a sua unção sobre você, Edna. Que seja você instrumento sempre do fluir de Deus na vida de seus familiares, daqueles que lhe conhecem. Também quero parabenizar Vitorinha, né? A filha da irmã Rosângela, né? Lembrei agora de Vitória, se eu não me engano ela faz aniversário no dia 28, né? 28 de junho. Parabéns, Vitória, que o Senhor esteja renovando sempre o seu coração, né? Que o sorriso que sempre está no seu rosto, nos seus lábios, seja sempre motivo de transformação para outras pessoas e que a unção do Senhor sempre transborde através do amor que você ministra para os seus familiares. Você está de parabéns, sua avó, sua mãe, enfim. Quero parabenizar Edna e Vitória. Irmãos, eu quero continuar falando de esperança, hoje de uma forma bem simples, né? Principalmente agora pela manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, os versos 38 a 42, como eu já referenciei na quarta-feira. Lucas 10, 38 a 42. O texto bíblico diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Mas Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu quero colocar uma reflexão para nós hoje. Se Jesus chegasse em sua casa hoje, o que você faria? Na realidade, como você se comportaria? Como você o receberia? Essa questão ela vem primeiro para mim, para que eu pense,
confira, medite e aí passe para os irmãos, porque eu quero falar hoje sobre uma visita especial. Nós falaremos agora pela manhã e mais tarde, à noite também, né? Só que eu quero trazer um enfoque diferente nos dois horários, né? E aí eu quero analisar. Por exemplo, quando eu olho para o comportamento de Marta, né, é um comportamento válido. No entanto, eu entendo que Marta recebeu Jesus como hóspede importante, né? E quem é o hóspede? O que quer dizer a palavra hóspede, né? Se você for para o dicionário, é pessoa que se aloja temporariamente em casa alheia. Pode ser, né, a pessoa que recebe hospedagem em hotel, pensão, hospedaria, né? Pode ser aquele que visita temporariamente um lugar. Finalmente, o hóspede é um visitante. Ali estava um visitante importante, né? E eu quero levar você a um exercício. Vamos fazer um exercício nesse momento. Imagine que você receberá um visitante importante em sua casa. Isso me faz lembrar, há muitos anos, eu visitei uma família em Recife. E eu fui muito bem recebido por essa família. Meus irmãos, muito bem mesmo, muito bem recebido. Sabe aquela história de você ter o melhor aposento, né, a melhor roupa de cama, né, tudo limpinho, tudo novinho. A dona da casa fez questão de me dizer que os pratos, os talheres, os copos que eu usava naquele recinto eram especialmente separados para quando recebessem pastores. Então veja, ela diz: pastor, minha família é uma família de pastores e nós costumamos receber muitos pastores. Então nós temos um aparelho de jantar, tudo novinho, tudo direitinho, guardado só para receber visitas especiais como o Senhor. Imagine que uma visita muito especial venha à sua casa. Como você o trata? E aqui é interessante, porque, por exemplo, quando Jesus Cristo fala aos seus 12 discípulos, no texto que a gente chama da missão dos 12, lá em Mateus capítulo 10, nos versos 40 e 41, Jesus, falando aos seus discípulos, diz assim, Mateus 10, 40 a 41, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Veja, Jesus estava dizendo para eles, ou Jesus disse para eles, ele dá muitas instruções acerca dessa missão, né, mas ele diz, olha, se alguém receber vocês, quem recebe vocês é como se estivesse me recebendo. E aí terá recompensa de quem está recebendo. Então, nesse sentido, a gente vê discípulos de Jesus, a gente não vê Jesus visitando. A gente vê que tem honra nesse sentido para quem recebe os seus discípulos. Era como se estivesse recebendo ele, mas não era ele. É interessante percebermos isso. Quando eu reflito sobre a atitude de Marta aqui, eu não estou dizendo que Marta teve uma atitude errada, né? Aqui não está um julgamento acerca da atitude de Marta. A gente está refletindo sobre a intenção do coração. Marta recebeu Jesus muito bem, mas para Marta, Jesus era um hóspede muito especial. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso à noite, né? O que implica ela ter pensado assim. Por isso, essa introdução, para que nós possamos conversar claramente à noite sobre as minhas percepções sobre isso, né? Marta recebeu um hóspede muito especial.
o que me faz lembrar a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. E aí a gente não está falando de uma casa que recebe, mas de uma cidade que acolhe, né? Jesus, em Marcos capítulo 11, nos versos 7 a 11, entrou em Jerusalém, poucos dias antes dele ser crucificado. O texto bíblico revela que uma profecia estaria se cumprindo ali. E o evangelista narra assim: trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele, os que seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. A gente está analisando atitudes do coração. Aqui estavam pessoas que estenderam mantos, estavam com ramos de palmeira, vibrando, né, cantando, agradecendo a Deus, adorando ao Senhor, ungindo ou recebendo, quero dizer, o que nós conhecemos como Messias. Jesus entra em festa, a cidade o acolhe bem. Poucos dias depois, possivelmente as mesmas pessoas estivessem ali, no pé da cruz, ou aos pés da cruz. Possivelmente pessoas aqui tenham gritado, crucifica-o, crucifica-o. Era um mero hóspede, importante, mas era um mero hóspede naquele momento. Como você veria Jesus Cristo se ele, assim como fez na casa de Marta, entrasse na sua casa hoje? Eu quero citar uma atitude do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, nos versos 28 a 30, falando sobre Epafrodito. E ele se refere à igreja e ele diz assim: por isso, logo o enviarei para que quando ouvirem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. E aí vejam, o Paulo está falando de alguém que merece honra por ter ajudado o apóstolo e assim, posto a sua vida em risco por causa do Evangelho. Mas aqui a gente não está falando de Jesus Cristo. A gente não está falando de Jesus Cristo. A gente está falando de um servo dele, honrado, fiel à palavra, mas homem como outro qualquer. Marta não recebia um homem como outro qualquer. E quando a gente percebe que ela tinha essa percepção também, porque quando o irmão dela morre, ela chega para Jesus e diz: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria passado por isso. Ela sabe disso. Mesmo assim, ela o trata como
um hóspede especial. Eu quero citar um texto da palavra que é longo, mas que ao mesmo tempo eu vou trazer poucos versículos, vou comentar sobre poucos versículos, Lucas 7, nos versos 36 a 50, e eu quero trazer esse texto como um texto de passagem, de ligação, para a minha próxima visão nessa reflexão. Lucas 7, 36 a 50, a gente percebe nesse texto que Jesus Cristo foi convidado por um dos fariseus para jantar. O texto é famoso também, né? E ele simplesmente vai a esse jantar. E enquanto eles estão lá reunidos, chega uma mulher. O texto cita essa mulher exatamente como certa mulher daquela cidade. E o texto cita ela como uma pecadora. A gente não vai falar sobre essa mulher, não vai falar sobre os pecados dela. A gente só vai citar o que o texto está exatamente citando. Ela traz um frasco, e eu vou trazer por presente para nós podermos refletir. Ela traz um frasco de alabastro, um perfume, ou com perfume, e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, né? A gente está falando porque Jesus estava reclinado. O texto, inclusive, fala sobre isso. Tá? Ela se coloca aos seus pés. Chorando, ela começa a molhar os pés de Jesus com lágrimas e depois enxuga-os com seus cabelos, beija os pés de Jesus e os unge com perfume. Aquilo ali foi um escândalo para as pessoas que estavam naquele momento, e aquela pessoa que recebeu Jesus Cristo simplesmente pensou, certamente esse homem não é profeta, né? Se fosse, ele saberia o que está acontecendo nesse momento. E aí, irmãos, Jesus conta uma historinha para aquele homem, né? A gente não vai ler a história, ela está nos versos 40 a 42, depois Jesus Cristo... No verso 42, Jesus Cristo questiona aquele homem. No verso 43, acompanhe, o homem responde sobre a pergunta que Jesus o fez, e aí Jesus traz a conclusão da parábola. E essa fala de Jesus é tremenda para nós nesse momento. Ele diz assim: vê esta mulher, Simão? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, verso 46, mas ela derramou perfume nos meus pés. E no verso 47, Jesus Cristo diz assim: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. E ele traz uma frase, eu não estava nem marcado para eu ler, mas ele traz em seguida uma frase que marca muito. Ele diz assim: pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Como estão os meus sentimentos nesse momento? Como estão os seus sentimentos? Será que nós receberíamos o Jesus Cristo, ou Jesus, ou Cristo, como aquele homem recebeu? Ou como aquela mulher? Por isso que eu entendo que esse texto é transição para nosso próprio, ou nosso próximo ensinamento. Minha próxima visão.
porque eu entendo que Marta recebeu Jesus Cristo como um hóspede importante. Importante, mas um hóspede. Um hóspede. Né? E não traçarei comentário algum do seu comportamento, nem trarei juízos nesse momento, porque aqui é uma introdução para pensarmos, para podermos refletir sobre isso mais tarde. O texto diz que Marta ficou arrumando as coisas, providenciando com muito esmero alimentação, arrumação. E o texto diz no verso 39 que Maria, a irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Quem ficava aos pés eram os discípulos, os talmidins. Maria ficou aos pés de Jesus junto com os discípulos. Imagino que enquanto Jesus ensinava, os discípulos estavam ao seu redor, talvez sentados no chão, outros em algumas banquetas, outros reclinados, talvez, não sei, mas essa expressão aos pés de é como se estivesse aprendendo, ouvindo. Foi essa a escolha de Marta, ou de Maria. Foi essa a escolha de Maria. Eu quero ficar aos pés do Mestre. Foi assim que Maria viu Jesus como Mestre. Maria recebeu o Mestre, enquanto Marta recebeu o convidado especial, o hóspede especial. E eu quero trazer 2 textos aqui interessantes, ao meu ver, nesse sentido. Também são 2 textos longos, eu não vou lê-los por inteiro, vou referenciar e aí quero falar sobre eles. O primeiro texto está em Lucas capítulo 19, nos versos 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. É a visita de Jesus à casa de Mateus, de Zaqueu. De Zaqueu. E perceba, Jesus é o convidado que se convida, é o autoconvidado. No verso 6, aliás, verso 5, Jesus Cristo simplesmente diz: Zaqueu, desce depressa daí, quero ficar hoje em tua casa. Jesus se convida à casa de Mateus, aliás, de Zaqueu. Desculpe, irmãos, não é Mateus, é Zaqueu. E simplesmente na casa de Zaqueu o milagre é realizado. Os versos 8 a 10 deixam claro como Jesus foi importante naquela casa e como Zaqueu recebeu Jesus Cristo. Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus diz a Zaqueu: hoje houve salvação neste local, ou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja a diferença, Zaqueu o reconhece realmente como Senhor. Essa é a grande diferença. Possivelmente toda essa arrumação que Marta fez tenha sido preparada para Jesus naquela casa também. Mas o olhar era diferente. E eu quero trazer um outro texto. Lucas capítulo 7, nos versos 1 a 10. Aquele centurião que seu servo estava doente. Aí ele vai ao encontro de Jesus e simplesmente pede a Jesus para curar o servo dele. A gente tem um diálogo aqui, né, nos versos 1 a 4, né, principalmente no 4, quando judeus
chegam a Jesus Cristo, suplicam-lhe com insistência, né? E diz: este homem merece que lhe faças isso. Aí fala como aquele homem age diante da obra, né? E aí Jesus vai com eles. Tá? Estava perto da casa daquele homem já no verso 5. Né? Estava perto da casa daquele homem já, aliás, no verso 6. Tá? E o centurião manda os amigos dizerem a Jesus: perceba a visita de Jesus naquela casa como seria. Né? O centurião simplesmente manda pessoas a Jesus Cristo e o recado é assim: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu não sou digno de ti. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. E aí ele fala para Jesus exatamente o que a gente percebe que simplesmente é um reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Por isso, verso 7, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Veja que aqui alguém se julga indigno de receber o Senhor embaixo do seu teto. E mostra uma fé tremenda, né? E a gente tem lido sobre esse texto nas últimas semanas, a gente leu a semana passada, né? E simplesmente ele diz: olha, eu sou líder. Eu digo, a um vai, o outro vai, atende, o outro atende. Né? Eu sei que se tu falares, com certeza essa doença sairá. A tua autoridade é maior que a minha, foi o que aquele homem quer dizer a Jesus Cristo. E no verso 9, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E aí, no verso 10, registra que os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Então veja que aqui tem uma visita que não foi visita, mas o Senhor visitou aquele lar, o Senhor restaurou vida naquele lugar, né? O Senhor esteve lá. Mesmo assim, aquele centurião disse: eu não sou digno de ti e não sou digno de ter a tua visita na minha casa. Irmãos, essa é uma questão interessante. Jesus é um visitante especial na sua casa, ou ele é o Senhor, o mestre da sua vida? Essa é uma questão que eu faço para mim. Ela é muito importante. Eu quero concluir, mas antes eu quero trazer um texto na fala do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, no verso 35. Atos 20, 35. Quando o apóstolo Paulo diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Aqui está uma deixa para mais tarde. A maior felicidade em dar do que em receber. Nesse sentido, eu quero concluir na carta aos Colossenses, capítulo 2, nos versos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nesse sentido, vejam, vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor. A fala de Jesus para Marta sobre Maria é interessante.
ele diz: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Entender claramente a mensagem do Evangelho. E a questão continua, porque essa questão é para mim também. Jesus em sua casa é hóspede especial ou mestre? Senhor. Vamos orar? Quero adorar o teu nome, Senhor, neste momento. Quero glorificá-lo. Quero te dizer como tu és especial, como tu és Senhor. Como a tua palavra é clara quando diz que aqueles que te receberam foram feitos filhos de Deus. A minha oração, Senhor, é que nós entendamos a mensagem do Evangelho, para que vivamos exatamente o que o Evangelho quer para nós. A minha oração continua sendo por este mundo sofrido, Senhor, que jaz no maligno, é assim que a tua palavra diz. O mundo está morto no mal. E minha oração é pelas pessoas que sofrem por causa do mal. E muitas delas nem sequer entendem isso. A minha oração é pelos que estão sofrendo as consequências do coronavírus ou do novo coronavírus. A minha oração é para as famílias que estão separadas. A minha oração é para aqueles que estão sozinhos, enfrentam a solidão sem entenderem o que está acontecendo. A minha oração é para aqueles que não têm com quem estar nesse momento. A minha oração é para aqueles que estão nos hospitais, Senhor, sofrendo com a doença que de repente a saúde ainda não sabe, a medicina ainda não sabe o que fazer com ela. E de certa forma estamos todos perdidos nesse sentido. Não sabemos quando sair de casa, não sabemos com quem conversar, não sabemos como chegar. Muitos estão com medo, Senhor, não sabem qual será o próximo passo. A minha oração é para aqueles que estão com muito medo também, com os que estão tão inseguros que não sabem o que fazer no próximo passo. Por aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, aqueles que estão entubados nas UTIs. E como eu ouvi alguém essa semana, numa reportagem, antes de ser entubado, questionar ao médico: doutor, eu vou morrer? Essa é uma questão forte. E o médico simplesmente, depois diz: eu falei para ele, mas nem eu sei. Isso é constrangedor porque nem eu sei o que vai acontecer com ele. Não, você vai apenas dormir um pouco. A minha oração por essas pessoas, por seus familiares que não têm acesso, pelos familiares que perdem entes queridos, pelas pessoas que vão para os hospitais e seus familiares não sabem se voltam. Pelos médicos, pelas enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, pelas pessoas da saúde, os técnicos de enfermagem, que sofrem na ponta, Senhor, todas as consequências. Enfim, quero orar por nossos políticos, os líderes políticos, todos eles na face da terra, para que o Senhor mostre o que tem que ser feito, porque cada um deles é responsável por sua função. Pelos líderes religiosos, para que tenham misericórdia e estejam sempre prontos a cumprir a missão que foi dada a eles. Enfim, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor coloque de nós esse questionamento. Tu és um hóspede especial ou mestre, Senhor
em nosso lar. Assim eu oro, rogando as tuas misericórdias, o teu amor e a tua paz, para a tua honra e glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que você reflita no que foi falado. À noite nós continuaremos. Que Deus te abençoe, te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus nos abençoe.